Como a gente disse logo no comecinho do jornal, a Anvisa aprovou hoje a imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer. Tem muita coisa para a gente entender a respeito disso. Será que já pode começar a vacinar a criança? Será que já tem vacina disponível? E para justamente nos ajudar a compreender toda essa história, a gente conversa mais uma vez aqui na Band News FM com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Jean, pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Como é que vai? Como vai, Fábio, Débora e todos os ouvintes da Band News FM? É sempre um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso, Dr. Jean. E como eu disse, tem muita coisa a ser explicada depois dessa decisão da Anvisa, dessa aprovação por parte da Anvisa. Primeiro, Dr. Jean, pelo que a gente entendeu, são novas vacinas que precisam chegar ao país, não é? Essas vacinas que estão em estoque, mesmo a da Pfizer, não atendem às exigências da Anvisa, é isso? Sem dúvida, são frascos diferentes, porque constam com diluições diferentes, preparadas exatamente para esse público pediátrico. E dessa maneira, nós ainda precisamos receber esses imunizantes. Primeiro, o próprio Ministério receber para ele redistribuir para todos os estados, inclusive para o estado de São Paulo. E o Ministério da Saúde, mesmo que informalmente, a gente sabe que não tem nenhuma posição oficial ainda do Ministério da Saúde em relação a isso. Inclusive, a Band News FM tenta contato com o Ministério da Saúde para saber como é que vai ser o processo a partir de agora, né? Qual o andamento. Informalmente, já houve algum contato para que os estados comecem a se preparar em relação a isso? De forma alguma, mas isso era uma grande expectativa do governo do estado de São Paulo. A gente sempre bateu e levou a importância da imunização nesse público etário. Lembrando, Fábio, que, para se ter uma ideia, desde março de 2020 até agora, outubro de 2021, nós tivemos 2.500 crianças que perderam a sua vida em decorrência da Covid. Isso deu muito mais do que se nós somássemos todos os vírus respiratórios causadores de morte infantil. Portanto, a vacinação era algo que a gente entendia que era importante para poupar e salvar vidas, ao mesmo tempo para ajudar no controle da pandemia. Então, nós estamos aguardando essa posição do Ministério para início do nosso programa de vacinação para esse público etário aqui no estado de São Paulo. Doutor Jean, o Instituto Butantan enviou à Anvisa uma nova documentação com o pedido de aprovação do uso da Coronavac para crianças a partir dos 3 anos de idade. A Anvisa já tinha rejeitado uma primeira solicitação, demandando mais estudos detalhados, que foram entregues dessa vez. E mais cedo eu conversava com a porta-voz do Instituto Butantan, lá no Band News TV, e ela explicava que, diferentemente da Pfizer, as vacinas da Coronavac não tem alteração de dosagem, né, para o público mais jovem, para as crianças e adolescentes. Na prática, por que isso acontece? Por que a da Pfizer, por exemplo, precisa desse ajuste? É uma quantidade menor. Qual que é a diferença nessa questão das vacinas? E essa nova remessa, então, para os mais jovens, precisa passar por esse ajuste, né, secretário? A primeira questão está relacionada à formulação, a integrantes físico-químicos e a quantidade de diluição que ela precisa ser feita. Então, por isso, tem essa característica que não é necessária em relação à própria Coronavac. Agora, é uma questão que, quando a gente fala de Coronavac, é algo que nós gostaríamos que tivesse essa celeridade da avaliação da Agência Nacional de Vigilância, Anvisa, uma vez que a Coronavac já tem sido utilizada em vários países aqui da América do Sul, como Chile, Equador e a Colômbia, bem como em outros países, como Filipinas, Tailândia, China, nesse público etário, mostrando segurança, eficácia, ou seja, protegendo essas crianças, produzindo anticorpos neutralizantes, isso dando uma segurança com praticamente mínimos efeitos colaterais. Então, segurança e eficácia é algo extremamente importante nessa população e, como você bem disse, nós já temos, além de tudo, a disponibilidade dessas ampolas aqui no Brasil para já imunizarmos o máximo de crianças possível. Lembrando que é uma vacina que tem uma resposta até muito mais efetiva numa faixa etária pediátrica, por exemplo.
Doutor Jean, hoje saiu pelo menos o início de uma pesquisa da Fiocruz falando que a efetividade de todas as vacinas aplicadas aqui no Brasil, todas elas, né? Coronavac, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, todas elas apresentaram uma efetividade maior na vida real do que aquelas obtidas nos testes. E isso tem a ver também com a imunização coletiva, né, doutor Jean? Quer dizer, à medida que o vírus circula menos, obviamente a efetividade dessas vacinas aumentam. Eu queria relacionar isso à vacinação das crianças. Qual que vai ser o impacto da autorização da vacinação em crianças para essa imunização coletiva? À medida que a gente protege essas crianças, a gente se protege tanto de formas graves e fatais, ou seja, com risco de morte, e da mesma forma que você diminui ainda mais casos que, mesmo com sintomas leves, tenham uma diminuição da quantidade de vírus. Quando você diminui o vírus, você diminui a capacidade dele de transmitir de pessoa a pessoa. Portanto, quanto mais nós tivermos a nossa população vacinada, e com esse público etário vacinado, mais rapidamente nós teremos mais de 90% da população em todas as faixas etárias protegidas. Atualmente, hoje, nós estamos com 78% e chegaremos a 85% com os grupos que nós já temos, mas seguramente subiremos e mais do que 90%, que esse é o alvo de qualquer campanha de vacinação. Ou seja, isso reduz a transmissão de vírus na nossa população, inclusive das cepas variantes. Então, nós já vimos qual foi o impacto, por exemplo, da variante Delta. Em setembro se esperava uma terceira onda, assim como aconteceu lá fora. Isso não aconteceu no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, onde esse programa vacinal é bem robusto. E mesmo com a variante Ômicron, o que nós temos percebido? Que todas as pessoas que tiveram positividade para a variante Ômicron ou não tiveram sintomas, ou os sintomas foram muito leves, como dor de garganta leve, nariz entupido, sem queixas maiores. Ou seja, a vacina é grande forma de proteção, mas nós temos que lembrar que nós ainda precisamos continuar vacinando mais a população. A utilização de máscaras nos ambientes externos e também nos ambientes fechados, principalmente, devem ser mantidas. Doutor Jean, falando sobre a aplicação de terceira dose, tem muitos ouvintes ao longo dos dias mandando dúvidas em relação ao nome da vacina, né? Alguns que se deparam na hora da aplicação com o nome Comirnaty, né? Me corrija se eu falei certo ou errado. Mas só para esclarecer a população que é a mesma vacina, enfim, nomes que podem aparecer diferente no rótulo do frasco, né, na hora da aplicação. E alguns ouvintes relatando uma reação um pouquinho mais perceptível nessa dose de reforço. Eu tomei primeira e segunda dose, eu não tive nada, agora eu tô com muita dor no braço, tive um leve mal-estar, uma leve febre. Só para tranquilizar os nossos ouvintes em relação a isso, se isso pode acontecer mesmo, e em relação ao nome técnico que às vezes pode aparecer no frasco da vacina. Pois é, os nomes técnicos eventualmente podem ser diferentes, mas temos as mesmas vacinas aí disponíveis, que estão sendo distribuídas para os nossos 645 municípios. Toda a formulação de vacinas tem sido garantida, toda a qualidade no seu fluxo de frio, que nós chamamos de uma cadeia de frio, garantindo a qualidade das vacinas, tem sido atendidas também pelos próprios municípios. Então, estamos muito bem vacinando com apoio não só dos municípios, mas especialmente da população que quer se vacinar, quer se proteger. Por outro lado, essas reações, elas acabam acontecendo em qualquer vacina para qualquer agente, seja para coronavírus, seja para gripe ou qualquer outro agente. Eventualmente, sintomas locais podem acontecer. Dor no local da aplicação, eventualmente até uma febrícula, uma febre baixa pode também estar presente, mas isso não suscita maior gravidade, muito pelo contrário, mostra que estamos sim protegendo e garantindo o que nós costumamos chamar de forma técnica de booster vacinal, que é um reforço da imunidade, ampliando ainda mais a imunidade. Então, estejam tranquilos que o importante é que nós tenhamos não só uma proteção ainda maior,
mas uma quantidade desses anticorpos, que são algumas proteínas que nos protegem e respondem por essa defesa contra os vírus, por um período mais prolongado. É isso que se deseja com essa dose de reforço. Doutor Jean, vou aproveitar a entrevista para continuar falando de vacina, mas a respeito de gripe agora, né? Porque tem aumentado consideravelmente, tem sido perceptível o aumento considerável de pessoas com gripe no estado de São Paulo, assim como a gente já percebeu no Rio de Janeiro, no Amazonas, no Espírito Santo, e o estado de São Paulo também com esse aumento. Como é que está a situação da vacinação contra a gripe? Se há doses suficientes caso as pessoas sigam para os postos para tomarem a vacina também contra a gripe? Como é que o estado está lidando com essa nova situação, secretário? Eu acho que a primeira questão a gente tem que ver o quanto nós tivemos de cobertura de vacinação da gripe neste ano. E nós, infelizmente, não atingimos aquela meta do 90%, que também é a meta desejada para a cobertura e proteção da nossa população para gripe. Então, para se ter uma ideia, essa vacinação é para todos, mas as campanhas, elas visam públicos que têm risco de desenvolver formas graves. Por exemplo, grávidas. O que nós esperávamos grávidas? 90%. Estamos com 72% dessas mulheres grávidas vacinadas. Mulheres que sejam as puérperas, aquelas que tiveram há 15 dias um bebezinho. Nós deveríamos ter 90%, aqui nós estamos com 78%. Idosos, 66%. Professores, 62%. Então, mostrando que nós não atingimos a nossa meta, poucas pessoas realmente seguiram, poucas pessoas, um percentual de pessoas menor realmente fez uso da vacina. Dessa forma, o que hoje nós encontramos? Nós encontramos um cenário com circulação de vírus respiratórios. Então, hoje nós temos o H1N1, o H3N2 e temos outros vírus que são responsáveis pelo resfriado comum, que é o rinovírus, o adenovírus, ou outros vírus respiratórios, como o vírus sincicial respiratório. Então, estamos vendo muito. Isso se deve ao quê? Ao fato das pessoas diminuírem a guarda para a utilização de máscaras. Então, chega agora, as pessoas estão seguras. Eu fui num evento as pessoas simplesmente estavam praticamente sem máscara, a maioria delas. E eu questionava, mas você não vai usar máscara? Não, eu estou com terceira dose, estou me sentindo tranquilo. Isso é algo que as pessoas não podem perder essa oportunidade de se protegerem, principalmente agora, no final do ano, em que essas celebrações de festas, confraternizações de final de ano acabam acontecendo entre as empresas, escritório, família. E aí você me pergunta, como que fica a vacina? Nós não temos no estado de São Paulo vacina disponível, temos apenas 50 mil doses de vacina, temos do próprio Instituto Butantan 3 milhões de doses, mas nós temos um problema importante. Nós não temos o sistema SINVEP Gripe do Ministério nos ajudando a saber número de casos e número de mortes, especialmente por gripe. Essa informação nós não temos. Notificamos, inclusive, ontem as câmaras técnicas do Ministério para que eles resolvam isso de uma forma mais rápida possível para que nós possamos ter esses dados mais fidedignos. O que hoje temos feito? Usado 21 unidades sentinela de todo o estado para fazerem exames e documentarem os casos de gripe em várias regiões do estado. Por enquanto, o número que nós tivemos de diagnóstico não significaria a necessidade de uma campanha vacinal antecipada. Porém, também nessa norma técnica, fazemos uma solicitação para o Ministério nos dar um posicionamento com relação a vacinas, pois, como disse, nós não dispomos de vacinas aqui em São Paulo. O Instituto Butantan tem 3 milhões de vacinas. Quantas nós precisaríamos para proteger essa população? 12 milhões. Então, faltariam vacinas e nós queremos essa resposta do próprio Ministério, que é o responsável pela proteção vacinal através do Programa Nacional de Imunização. Quero agradecer aqui ao secretário estadual de Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, mais uma vez gentilmente atendendo aqui a Band News FM. Muito obrigada, bom trabalho, secretário. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora, Fábio e a todos os ouvintes da Band News FM. Como disse, é sempre um prazer conversar com vocês. Obrigado, um abraço.